Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos, pela infinita misericórdia do Pai. Ele assim preferiu isso. Ele assim planejou isso. Esse é o meu momento, é o seu momento. Momento abençoado. Momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. Aqui não tem mais nada que não seja a palavra de Deus. Se você é um como eu, que ama a palavra de Deus, então você está no seu lugar certo. E para nós, nesse momento abençoado que fez o Senhor, o nosso texto base, o texto que vai embasar essa palavra hoje, que é uma palavra até um tanto pesada, Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versos 28 e 29. Novo Testamento, 4 evangelhos, e nós temos o livro histórico de Atos, que tem o passo a passo dos acontecimentos do primeiro século da igreja, os primeiros passos da igreja, no seu nascedouro, todas as turbulências e dificuldades que aconteceram. Então, Atos, que você já encontrou, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 28 e 29. Venha comigo, leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. 28. Dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e queria lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Então Pedro e demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Pedro foi interrogado aí e capturado, até aprisionado. E ele é questionado, ele é obrigado pelas autoridades a não mais pregar no nome de Jesus, não mais ensinar a doutrina do Cristo. E ele diz, o mais importante, tanto ele como os demais, me importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pedro não estava sendo um infrator, um destruidor da lei, nada disso. Ele está dizendo que existe uma prioridade na vida daquele que serve a Jesus, daquele que entregou a sua vida a Deus em um propósito, encontrou o Cristo e entregou. Não é só saber que o Cristo existe. Tem gente demais que sabe que o Cristo existiu como o Cristo histórico. Tem gente demais até que acredita que o Cristo está vivo, que ele é o Filho de Deus. Mas muito mais do que isso, é acreditar que ele é o Filho de Deus e que eu preciso obedecer a ele em tudo, para eu ter uma vida eterna junto com ele. Aí onde está o segredo da coisa. Então, é melhor, primeiro, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se eu tenho que pesar uma coisa ou outra, então eu vou ter que obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Mas irmão, por que você está trazendo essa palavra? O que é que tem a ver? Porque um companheiro nosso do ministério, amigo nosso de longa data, chegou para nós cheio de boa vontade, cheio de amor fraternal, e disse, irmão, meu querido pastor Sóstenes, cuidado para que você não fique queimado, foi a expressão que ele usou. Cuidado para que você não fique queimado. Não diga coisas que desagradam aos homens. Não diga coisas que desagradam às pessoas. No âmbito da igreja, não pregue coisas que desagradam as pessoas. Cuidado com as decisões que você toma para que as pessoas que estão ao seu derredor, os crentes e os descrentes, eles interpretem errado e você termine ficando queimado. E aí essa expressão ficou martelando na minha mente e no meu coração. Queimado por quê? Porque você não está fazendo aquilo que é politicamente correto, ou seja, buscando agradar a todos, gregos e troianos, a Deus e ao diabo. Você só pode agradar a um. O próprio Senhor Jesus disse que nós só podemos servir a um Senhor, não podemos servir a dois senhores. Você só pode servir a um Senhor, você não pode servir a dois. Então, eu entendo que, como disse o apóstolo aqui no texto que nós lemos, primeiro importante, a prioridade da minha vida é agradar a Deus. Em segundo lugar, vem agradar os homens. Se os homens estão se desagradando de mim, sinto muito,
Eu quero ter certeza absoluta de que o Criador, o Deus eterno, o meu Cristo, está se agradando da minha conduta e da minha palavra. Eu tenho certeza também que o líder, o ministro, o pastor, o crente, o servo de Deus, ele fica queimado quando ele, na sua conduta, ele de alguma forma ofende alguém, menosprezando, zombando, caluniando alguém. Quando de alguma forma ele comete algum crime sexual, escandalizando o corpo da igreja, quando de alguma forma ele surrupia de alguma maneira, se apropria daquilo que não é seu, no ambiente da igreja principalmente, se toma posse daquilo que não é seu, rouba, engana, frauda, mente, aí eu tenho certeza que essa pessoa ficou queimado com Deus. Essa é a minha situação hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não me importa, posso dizer a você hoje, com todas as letras, estar queimado com alguns homens, porque não atendo aquilo que eles querem, não atendo a palavra que eles querem, não atendo o testemunho que eles querem, não atendo o comportamento que eles querem, não atendo a bajulação que eles querem, não atendo a mediocridade que eles querem, não atendo a fraqueza de caráter que eles querem, não atendo a mentira, o dano, a calúnia e a difamação que eles querem, não atendo a vida imoral que eles querem. Caminhamos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada para chegar mais perto de Deus. Tenho certeza e não quero aqui pousar, criar uma farsa, dizer alguma coisa que não está existindo, mas não estamos queimados com Deus. Se estivermos queimados com um homem, continuaremos assim. Não importa, como disse o apóstolo, antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Guarda a tua casa, guarda a tua vida, guarda a tua família. O que importa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é agradarmos a Deus com a nossa vida. É sermos agradáveis a Deus. Que Ele olhe para nós, porque Ele sonda o meu coração e o teu coração. Eu estou falando de um Deus que sabe de uma divindade. Tem pessoas adorando diversas divindades nesse Brasil afora. Divindades falsas que não pode fazer nada. Eu estou falando de um Deus que não abandona você na hora da dificuldade. Eu estou falando de um Deus que conhece e sonda o nosso coração. Sabe o meu assentar e o meu levantar. Antes da palavra vir à minha boca, Ele já sabe o que é que eu vou dizer. É desse Deus que nós estamos falando. Um Deus que sabe tudo a respeito de mim e a respeito de você. Como me esconderei da sua face? Então, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus haja sobremaneira na sua vida, sobrenaturalmente e especialmente na tua vida. É claro, todos estão esperando pela pergunta bíblica. É um momento da gente aprender um pouco mais, fazer um exercício mental, procurar um pouco nas escrituras. E hoje uma pergunta bem simples, bem simples, bem simples. 2 apóstolos se destacaram, Pedro e Paulo. Pedro usou a figura do edifício quando falou da igreja. Pedras vivas que formam um edifício que é a igreja. Cada crente é uma pedra, pedras vivas que formam esse grande edifício que é a igreja. O apóstolo São Paulo usou outra figura quando ele falou da igreja. Que figura foi essa que Paulo usou quando falou da igreja trabalhando junta? Fácil demais, uma facilidade tremenda. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Fica na paz.